No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos conversar com Benedito Domingos Mariano, mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, professor e ex-ouvidor da Polícia de São Paulo. Priscila Santos de Souza, doutoranda em Psicologia Clínica pela USP e membro do Laboratório de Pesquisas e Extensão Psicanálise, Sociedade e Política. O assunto é violência policial contra a população negra. Bom dia, Benedito. Seja bem-vindo ao Brasil Atual. Bom dia, Joel. Bom dia a todos. Bom dia, Priscila. Olá, Priscila, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia aos que nos ouvem e aos que acompanham agora com a gente esse programa. Dados do Anuário da Violência divulgado em 2019 mostram que 75% das vítimas pelas polícias brasileiras são negras. Na última semana, o movimento Vidas Negras Importam tomou as ruas e as redes sociais após a morte de George Floyd por um policial branco nos Estados Unidos e de João Pedro, menino de 14 anos que foi morto durante a operação policial no Rio de Janeiro. Nós contamos também com a participação de Euletério Gevani, direto de Nova York, com uma reportagem especial, e também da nossa repórter Júlio Pereira, sobre as notícias de destaque no site do Observatório do Terceiro Setor. Benedito, como é que você... E também, claro, contamos com a participação especial do jornalista Franklin Valverde, que junto comigo apresenta este programa. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Benedito. Bom dia, Priscila e vocês que nos ouvem aqui no Observatório da Brasil Atual. Muito bem, as manifestações da última semana no Brasil todo mostram uma reação do campo progressista do que está acontecendo no nosso país, Franklin? Sem dúvida, eu acho que essa questão da violência policial contra a população negra não é uma novidade, não é uma coisa nova, isso já é uma coisa que já vem há muito tempo, né? Eu acho que até em função do que aconteceu nos Estados Unidos, que deu essa explosão e que está pipocando mundialmente essas manifestações contra a violência policial e, mais do que da violência policial, contra o preconceito que há contra a população negra, chegou até que nós e isso está aflorando, né? No último fim de semana, as pessoas foram às ruas protestar e acho que aqui no caso do Brasil é uma situação até para a gente abordar no programa. O Brasil, fora da África, é o maior país de população negra do mundo, né? E é um absurdo que nós ainda vivamos com o preconceito e o racismo em nossa sociedade. Ô, Benedito, você tem uma experiência rica. Durante alguns anos, você foi ouvidor da Polícia de São Paulo e deve ter assistido várias manifestações de preconceito em relação à população negra. No resumo da sua experiência, o que você pode dizer do preconceito racial no nosso país? Bom dia. O preconceito racial, o preconceito racial no Brasil, ele é estrutural e vem de muito tempo, como o Franklin disse. Na verdade, um país que viveu mais de 300 anos tratando a população negra não como humana, né, que era isso, a escravidão, estabeleceu ali uma cultura de preconceito contra a população negra. E mesmo o negro liberto, né, a partir de exigência do capitalismo e da luta de abolicionistas brasileiros, mas fundamentalmente por exigência do capitalismo, que precisava ter mão de obra assalariada, né? O negro liberto continuou à margem da sociedade, porque vieram para trabalhar na lavoura, no campo, trabalhadores europeus, né? Eu entendo que o conceito de marginal vem desse período, quando o negro foi colocado à margem da sociedade, e isso é uma cultura que ainda está presente na República, né? Então, criou-se um estereótipo de senso comum
de que o negro é potencial criminoso pela cor da pele, porque desde a abolição ele ficou à margem da sociedade. Eu fiz uma pesquisa quando fui ouvidor pela última vez sobre letalidade policial e vitimização policial, pegando os dados da letalidade policial de 2017. Eu analisei 80% de todas as ocorrências de morte de civis por policiais no estado inteiro, a partir de laudos técnicos produzidos pela própria polícia. A conclusão da pesquisa é que havia indícios que, em 2017, quando a polícia matou 940 pessoas, que 99% das mortes, as vítimas eram pobres, moradores das periferias, e 66% eram jovens negros. Né? Isso é uma demonstração inequívoca, com base em dados técnicos, de que a violência policial letal não é aleatória. Ela atinge fundamentalmente essa população, pobres e jovens negros. Na verdade, as polícias ainda carregam uma herança cultural oligárquica muito forte, né? Como todo o Estado brasileiro, mas ele se apresenta com maior força nas instituições de segurança pública, de modo que diminuir a letalidade policial passa necessariamente por construir um novo modelo de segurança pública, uma segurança pública cidadã. Infelizmente, a transição democrática no Brasil não forjou um modelo de segurança pública democrática e cidadã. Né? Eu estou convencido que o campo democrático, a esquerda, o centro-esquerda, o campo democrático, não priorizou na agenda política criar um novo modelo de segurança pública, não priorizou o número absurdo de mortes de negros no Brasil. Em São Paulo, a média é 65%, 66%. No Rio de Janeiro, em 2019, que é o estado hoje de maior letalidade, 2 vezes maior que o estado de São Paulo, 80% das mortes por letalidade policial, as vítimas são jovens negros. 80%. Né? Então, eu acho que é um absurdo, né, Bonilito? É um absurdo. Né? O que mostra que é fundamental que o campo democrático inclua o debate sobre o combate ao racismo, né? Na sua agenda política. O fato de ter dado grande repercussão o caso do George Floyd, morto covardemente por um policial branco, despertou também aqui o debate no Brasil. Sempre houve resistência à violência contra os negros, né? Mas essa resistência não foi incorporada nos programas dos partidos políticos do campo da esquerda, não foi incorporada pelas grandes instituições da sociedade civil. Então, eu acho que é o momento de dizer: vidas negras importam. Muito bem, importam mesmo. Você está acompanhando o Observatório na Brasil Atual, que é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Priscila, eu quero te ouvir. O preconceito, o racismo, já está no inconsciente do brasileiro. Como trabalhar isso para uma sociedade mais justa e igualitária? Bom, Joel, acho que nós temos que primeiro fazer um processo de reconhecimento, né? Reconhecimento dessa trajetória, né? Que foi falada agora, sobre estes anos de escravidão e sobre qual é a função que o racismo tem dentro do nosso sistema. Por que que existe racismo, né? Se a gente não reconhecer que há racismo, a gente não consegue também combater e transformar, né, as nossas relações.
Por que que eu digo isso, né? Porque parte do nosso processo de desenvolvimento da sociedade, de forma geral, o racismo ele foi renomeado, ele foi escamoteado de muitas formas, né? E aí, se a gente está falando de inconsciente, de questões que estão ali recalcadas, que a gente desconhece que existem, né? Então, a gente não consegue dar nome, né? A linguagem por si só é violenta, né? Então, a maneira em que nós nos relacionamos com as pessoas também vão dizendo desse traço marcado da ordem do, do inconsciente, como você diz, como algo que está na forma que a gente trata o outro, na forma que a gente faz laço com o outro, que a gente se relaciona, né? Mas não está só na ordem do inconsciente, está na ordem também de uma estratégia de dominação, né? E talvez, né, seja mais importante a gente falar como a gente pode mudar a estrutura, porque o inconsciente ele também tem parte, né, dessa linguagem, dessa parte material, né? Porque parece que a gente fala do inconsciente é como se não existisse nada material que pudesse expressar, né, esse inconsciente de alguma forma, principalmente na sociedade. E há essa materialidade que precisa ser transformada para que a gente possa produzir então linguagem e consciente um inconsciente que seja de outra forma de se relacionar, né? Onde o racismo esteja, então, é, descartado, porque já não existe mais na materialidade. Então, se a gente vê a desigualdade colocada e as formas de relação de opressão, né, que o racismo é uma forma de desigualdade, é uma forma de oprimir o outro, né? Então, se a gente vê isso na materialidade, também vai existir no inconsciente. Então, é dialético, né? É uma dupla transformação, material e também, né, da linguagem, da forma que a gente tem no inconsciente. Um outro problema que eu vejo é que o negro, o homem comum negro, não se reconhece cidadão e não reivindica isso. Boa parte da polícia de vários estados é composta por homens negros que praticam violência contra negros. Sim. Bom, isso na verdade, fruta. A gente sabe que, apesar de ter um contingente, né, de policiais muito grande, né, o salário, né, a maneira de se organizar e o que a gente diria a ética e a moral que constitui a polícia, sobretudo do nosso país, que é militar, militarizada, né, é uma ética de coerção. A função da polícia dentro do Estado, é fazer o papel do braço forte, o papel, né, nesse momento da violência de Estado, né? Então, se o Estado precisa controlar esses corpos, e ele faz isso desde a época da escravidão, então, retomando, né, o que já foi falado aqui no programa agora, né, a gente teve o processo de insurgência dos negros, libertação, e tudo isso foi um processo muito violento, né, não foi sem violência, né, o sufocamento, né, acabar com Palmares foi com muita violência. Então, esse processo de violência, ele permaneceu dentro da nossa sociedade, né? E os efeitos desse processo de violência é continuar fazendo esse controle social. A polícia tem essa função. E para você ter, né, nos valores salariais, você, de alguma forma, precisa ter pessoas que se submetem a fazer esse trabalho por um valor baixo, como a maior parte da sociedade faz com o pagamento de negros e negras, né, que está ali na base da sociedade, economicamente falando. E a maior parte dessas pessoas contratadas também são os negros, né? Tem um autor muito importante, que é o Frantz Fanon, e ele vai dizer do duplo dessa violência, no sentido de que dos dois lados, então você coloca exatamente a raça contra a raça para eliminar, para que ele não possa ser violentado do lado, né, de quem é considerado um marginal, ele se torna então um policial e ele vai precisar imprimir essa violência para marcar a diferença dele com este outro que é de alguma forma semelhante a ele, né? A violência também tem essa função e isso é danoso, né? Isso faz com que pensando, né, na construção, principalmente dos nossos jovens negros, isso tem uma marca que é profunda de ódio, de desprezo, né, pela sua própria raça, né? Então, é uma estratégia também dentro do sistema para opor, né, os negros contra os próprios negros, para que um possa matar o outro, para que um possa prender o outro, né? Então, já entendendo que a gente já tem aqui em comum que tem essa função da polícia de controle social dos corpos e, sobretudo, dos corpos de homens negros, né, que precisam ser
também se colocam sempre como ameaça, né, à sociedade, né? É dito e é construído dentro da linguagem como ameaça, que é uma forma de poder eliminá-los também. Muito bem, diante dessa realidade, Benedito, como criar uma cultura de direitos humanos dentro da polícia? Eu acho que a primeira iniciativa é os governos do campo democrático, e não fizeram isso na maioria das vezes, estabelecer uma nova lógica de segurança pública, né? Assumir, por exemplo, que é um mito a democracia racial no Brasil, né? Sempre houve racismo no Brasil, mas foi um racismo velado, diferente dos Estados Unidos, em que o racismo foi política de Estado, né? Após a escravidão, iniciou-se no Brasil o mito da democracia racial. Os dados da violência letal contra a população negra é uma prova inequívoca de que o racismo aqui ele é muito forte e os dados contra a população negra é maior que nos Estados Unidos. Por exemplo, o Brasil mata, em média, 6 vezes mais, né? O Estado brasileiro mata 6 vezes mais do que nos Estados Unidos. Eu, quando fui ouvidor, eu sugeri uma disciplina permanente nas escolas e nas academias de formação da Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, sobre estereótipo de suspeito e discriminação racial e social. Há um número significativo de pessoas que foram mortas pela polícia, que foram mortas, abre aspas, sobre fundada suspeita. Fundada suspeita não é crime, né? E qual é a referência da fundada suspeita que está no inconsciente coletivo dos policiais, né? Ser negro e morar na periferia é condição de ser suspeito de crime, né? Então é preciso criar disciplinas novas, uma formação nova nas polícias, disputar a narrativa de segurança pública. Nas eleições que elegeu o presidente Bolsonaro, né, e que levou o Brasil para esse período mais obscurantista da República, né, no período da transição democrática, não imaginávamos que ia ter um governo de extrema-direita, né? O Bolsonaro falou sozinho sobre segurança pública, né? E reforçou essa cultura oligárquica que prega a violência, o ódio, que prega uma ação mais repressiva. E o campo democrático não tinha proposta, né? A solução dele ele apresentou, Benedito. A solução dele ele apresentou, é armar a população. Pois é, ainda propõe passar para a população uma responsabilidade que é do Estado, propondo excludente de licitude, armar a população, essas propostas ridículas. Mas eu queria reforçar que o grande mote do Bolsonaro foi a segurança pública, e durante toda a campanha, nenhum dos candidatos do campo democrático fez propostas objetivas de criar uma segurança pública diferente. A esquerda tem dificuldade em propor política para a segurança pública. Então, é hora de colocar isso na agenda prioritária dos governos. A maioria dos sindicatos, do movimento sindical, não tem projeto para a questão do racismo, né? Tem uma visão equivocada sobre a violência que acontece sistematicamente nas periferias e contra a população negra. Então, a primeira iniciativa seria: vai virar agenda política uma proposta de uma nova segurança pública, vai virar agenda política assumir que existe racismo no Brasil e que a população negra, sobretudo os jovens, são sistematicamente vítimas dessa violência do Estado.
né? Quando assumirem isso, com certeza nós vamos ampliar para além de setores da sociedade civil movimentos como esse que está acontecendo agora. Acho que foi um grande avanço na última manifestação aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, colocarem a defesa da democracia com a luta contra o racismo. Tinha muitas faixas de vidas negras importam. Não há democracia sem combate ao racismo no Brasil. Não há Estado democrático de direito sem combater o racismo no Brasil. Se isso continuar a ser uma referência de manifestação política, gradativamente nós vamos construir um sistema de segurança pública que não atue prioritariamente contra a população pobre e negra no país. Joel, temos que ouvir a Rádio ONU, a nossa parceira de conteúdo. Obrigado, Franklin. Agora vamos ouvir a Rádio ONU com o Eleutério Giovanni. Ele, com a matéria, a OMS diz que máscaras cirúrgicas sozinhas não bastam para proteger da Covid-19. Como disse, Giovanni, de Nova York, traz as informações. A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou uma atualização de orientações sobre o uso de máscaras para o controle da Covid-19. Até esta sexta-feira, a doença já havia contaminado mais de 6 milhões e 500 mil pessoas e matado 387.298. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que máscaras por si só não protegem da doença, nem substituem práticas como distanciamento físico, higiene das mãos e outras medidas de saúde pública. A OMS aconselha o uso de máscaras cirúrgicas para todos que trabalham em áreas clínicas de uma unidade de saúde e não apenas para funcionários que lidem com pacientes com Covid-19. Em espaços com transmissão comunitária, a recomendação é que pessoas a partir de 60 anos ou que tenham outras condições de saúde usem uma máscara cirúrgica em situações em que o distanciamento físico não é possível. A OMS também solicita aos governos que incentivem o público a usar máscaras onde houver transmissão difusa e o distanciamento físico seja difícil, como em transportes públicos, lojas ou ambientes de grande concentração. As orientações contêm novas informações sobre a composição das máscaras de tecido após terem sido realizadas pesquisas acadêmicas. Da ONU News em Nova York, Eleutério Giovanni. Muito bem, Franklin. Como falar para a população de baixa renda usar uma máscara cirúrgica que tem custo e que a população precisa sair para as ruas para trabalhar? É verdade, fica muito complicado pedir isso para a população de baixa renda. O Estado é que deveria estar resolvendo isso, né, fornecendo essas máscaras para a população. Né? E tem um dado interessante, Joel, que me faz lembrar agora. O Ministério da Saúde recebeu em torno de 10 bilhões para o combate da Covid. Né? As mortes estão aumentando e até agora só foi utilizado 1 bilhão. Que loucura. O Observatório na Brasil Atual hoje entrevista o Benedito Mariano, ex-ouvidor da polícia, ele é professor também, a psicanalista Priscila Santos de Souza. Priscila, muito bem, nós precisamos de mudanças no país, mudanças estruturais. O racismo está aí nos mostrando através da atividade que a polícia desenvolve. O Benedito tocou nesse assunto, essa grande falha no processo de democratização no país. Né? Mostrar que, por exemplo, para a polícia militar, que ela serve a população, não o Estado. Ela continua servindo o Estado e continua reproduzindo o preconceito. Sim. Né? E enquanto a gente não fizer uma mudança radical, né, esse projeto de segurança que o Benedito está reivindicando desde o início da fala dele, que é importantíssimo mesmo, né, a gente precisa fazer uma luta contra essa forma de organização e a função que a polícia tem atualmente, que é reprimir mesmo a população e defender o patrimônio de alguns poucos bilionários, né, e enfim, uma burguesia nacional inautêntica e associada que precisa sempre manter a população nessas posições de
criminalização, de ofensiva contra essa população, para poder continuar também um processo de exploração, que é isso que nós temos, né? Isso é resquício e herança do nosso processo de colonização, né? Do processo de como foi feito a liberdade destes negros e negras no Brasil e a falta de reparação mínima, né? Enquanto existir a necessidade de manter, né, o padrão de desigualdade que nós temos no Brasil, vai existir o interesse de coagir e de reprimir as pessoas que estão nessa base da sociedade, que são as mais pobres, né? Então vai ter que proteger o patrimônio, então, dessa burguesia nacional, né? Que a gente sabe que é vendida, que é totalmente, não tem nenhum compromisso nacional de desenvolvimento de capital técnico ou intelectual aqui dentro do Brasil. Existe uma forma, Priscila, Oi. não, desculpa só interromper. Desmilitarizar a polícia seria uma solução para nós caminharmos para um outro tipo de relação entre as forças que seriam de proteção da população e essa que hoje só serve para reprimir as camadas mais necessitadas, mais pobres da população? Certamente, é um pedido antigo já, né, do movimento negro e de vários intelectuais e trabalhadores do campo dos direitos humanos, né, mas seria um cinismo da nossa parte dizer que a desmilitarização da polícia vai acontecer se a gente continuar com essa relação de desigualdade, né? A necessidade do encarceramento ou de fazer algo com parte dessa população miserável, né, pobre, então o que a gente precisa mudar é material, né? Assim, a gente precisa desmilitarizar a polícia, ou seja, transformar numa polícia que possa proteger o cidadão e não só os patrimônios da burguesia, mas também a gente precisa romper com a desigualdade social, a gente precisa transformar a sociedade para não manter essa desigualdade, porque enquanto houver desigualdade, a gente vai ter violência, porque o processo é violento, né, de desigualdade, de humilhação constante, né? Enfim, eu acho sim que é importante fazer esse projeto de desmilitarização, é urgente, inclusive, mas é urgente também a gente sair desse buraco de desigualdade que está a nossa população, né? Muito bem, Mariano. O que está acontecendo no país, esse clima de ódio, desde que a extrema-direita assumiu a presidência da República, tem acentuado o preconceito e o racismo aqui no nosso país. É verdade, é verdade. Até porque o presidente tem postura conservadora, reacionária e preconceituosa, né? Eu queria retomar o que o Franklin propôs aí, que é o debate da desmilitarização, né? Eu trabalhei e trabalho com esse tema há muito tempo. Eu acho importante estabelecer gradativamente a desmilitarização das instituições responsáveis pelo policiamento ostensivo, mas a gente tem que deixar extremamente objetivo o que quer desmilitarizar, porque senão vira um discurso genérico. Quando fala em desmilitarização, no meu entendimento, passa, primeiro, por mudança dos regulamentos disciplinares das polícias militares. Os regulamentos disciplinares das PMs reproduzem o regulamento disciplinar do Exército Nacional, né? Ou seja, é um regulamento para uma instituição militar fechada. A função policial, ela, por si só, é de natureza civil, de modo que o código de conduta das polícias militares tem que ser um código de conduta de caráter civil. Hoje, todas as polícias militares têm um código de conduta, os regulamentos disciplinares, em que se preocupa 70% a 75% com o comportamento do policial dentro do quartel, não na rua, quando ele está na atividade essencial de segurança pública. É fundamental reverter a lógica desse código de conduta para que ele reflita um acompanhamento da atividade policial na rua. Então, esses 70%, 75% tem que dialogar com a atividade policial estrito sensu e 25% as questões internas dos quartéis.
Em todo o período da transição democrática, só um governador teve coragem de mexer no regulamento disciplinar da PM, que foi o governador Olívio Dutra, que mudou o regulamento da brigada. Como ele não tinha maioria no parlamento, ele fez por decreto. Eu tive o prazer de participar da construção do novo regulamento disciplinar da brigada. Vigorou por 2 anos, o Olívio Dutra saiu, voltou ao regulamento disciplinar anterior. E tem outras mudanças, aí são mais difíceis, que são na esfera do Congresso Nacional, que é acabar com as auditorias em tribunais militares, as polícias militares deixarem de ser reserva do Exército, mas essas mudanças, quando o país vive uma conjuntura de extrema-direita, elas estão muito longe. Então, é possível discutir mudanças no que se refere à desmilitarização da esfera infraconstitucional, né, de competência dos governadores. A maioria dos policiais em atividade de rua, os policiais da ponta, são negros. Eu diria, Priscila, que quando o policial negro é violento contra um outro policial negro, inconscientemente ele está se sentindo branco. Né? Ele então, não se reconhece. É o que eu perguntei para a Priscila, Benedito. Esse é um fenômeno que a gente pode observar mesmo aqui em São Paulo. Agora, o Benedito, eu queria te ouvir a respeito de uma coisa, que você conclui, por favor, que eu queria te ouvir sobre um outro aspecto. Tá, só para concluir, a maioria da população, hoje, segundo o último estudo do IBGE, 55% da população brasileira é negro. A população são de negros. Mas, para se ter essa população, foi uma decisão importante que o IBGE tomou de incluir negros e pardos como população negra, porque a maioria absoluta da população não se reconhecia negra como pardo. Não existe pardo. Essa história de pardo está dentro desse mito da democracia racial. Inventou-se pardo para não dizer que é negro, né? Então, e nós temos que dialogar com os policiais, né? Criar também um diálogo, porque os policiais, como disse a Priscila, as bases das polícias são muito mal pagas, há muito suicídio de policiais, morrem mais policiais cometendo suicídio, 4 vezes mais que na sociedade brasileira. Desculpe me alongar. Muito bem. Não, a gente quer ouvi-lo mesmo. Agora, o importante nessa mudança que você fala na polícia, o policial tem que respeitar os direitos humanos e parar de fazer diferença entre o homem branco e negro, entre o rico e o pobre. Dar um atendimento à população em geral, respeitando os direitos humanos. Agora nós vamos ouvir os destaques que existem no nosso site, o site do Observatório do Terceiro Setor, com a nossa repórter Júlia Pereira. Bom dia, Júlia. Bom dia, João. Olá, Júlia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Vocês Seja estão me bem-vindo ao vendo, nosso programa. Sim, sim. Ótimo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Quais são as informações? Bom, hoje eu vou trazer uma notícia que foi de destaque na semana passada no Facebook do Observatório do Terceiro Setor, que é sobre 75,4% das pessoas mortas pela polícia no Brasil são negras. Eu imagino que esse dado vocês já tenham trazido e ainda vão abordar no programa, porque é muito relevante, ainda mais tratando do tema. Esse dado é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no ano passado. E além de trazer essa informação sobre a maioria das pessoas mortas pela polícia serem negras, também fala que a maioria são jovens e de classe social mais baixa. Muito tá aí essas informações. Isso mostra o nível de preconceito e racismo que existe no nosso país, né, Júlia? Exatamente, e eu acho que trazer essa informação aqui nesse programa, ainda mais sobre o contexto que a gente está vivendo, é muito relevante, né? Tem que ser falado esse assunto da violência
não só simbólica, mas a violência física também que a polícia e os órgãos de repressão acabam causando na população. Para fechar o seu boletim, Júlia, tem alguma pergunta aos nossos convidados? Bom, eu ouvi vocês comentando sobre a expressão do mito da democracia racial. Eu queria entender o que consiste, né, esse termo, porque a gente, quando está nesses assuntos, acaba trazendo muitos termos à tona. Então, eu queria saber, entender como que o mito da democracia racial acaba entrando na questão da violência da polícia contra a população negra. Tá aí, Júlia. Muito obrigado pelas suas informações. Você volta no próximo programa. Obrigada. Começo com você, Priscila. A pergunta da Júlia. Como é que entra esse mito da... Bom, é bem importante mesmo, né, falar sobre o mito da democracia racial, né? Bom, a gente tem um processo de construção de identidade, de formação nacional no Brasil, né? E aí eu vou trazer autores críticos a esse processo, como Clóvis Moura, né? João Rufino, são historiadores e sociólogos que vão criticar como foi pensado, idealizado e construído tanto a intelectualidade quanto a formação científica, né, que se deu do Brasil. Foi em cima de uma tentativa de forçar de que o mito está aí, né, de que o senhor, né, do engenho, ele tinha um afeto, tinham boas relações com o escravo, né, de que não, por exemplo, né, um exemplo que é bem característico, então, de que as mulheres negras que eram violentadas pelos senhores de escravos, na verdade, elas tinham relações sexuais como se fossem namoros com os senhores de escravos, né? A gente sabe que a mulher escrava, ela era uma peça, né? Que ela resistia, inclusive, a maior parte das vezes, e o senhor, além de maltratar, violentava, assim, tinha situações de estupro com relação a essa mulher, né? Então, essas formas de narrar e de escrever a sociedade, a gente tem livros muito importantes na construção e formação do Brasil, como, por exemplo, Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, que é um livro que norteou boa parte dos debates sociológicos, né, de formação nacional no Brasil, e que diziam dessa relação cordial entre brancos e negros, né? Isso constituiu como se nós tivéssemos uma boa relação entre negros e brancos, né? Outro fator importante, que já foi destacado aqui também, é, por exemplo, os marcos das diferenças. Então, em alguns países, como na África do Sul ou no próprio Estados Unidos, nós tínhamos leis de estados que demarcavam a segregação. No Brasil, a gente não reconhece essas leis. Então, por exemplo, quando o negro teve a abolição da escravatura, ele foi jogado para a franja da sociedade, ele não poderia, a maior parte deles não poderiam ter trabalho remunerados, né? Demorou para o negro poder ser incorporado, e ele foi incorporado no mercado de trabalho dentro da informalidade, e também foram criminalizadas as práticas do negro. Então, toda essa parte da história, ela foi negligenciada, ela não foi contada, né, para poder sustentar de que os negros tiveram as mesmas oportunidades que os brancos no Brasil, né? E aí, não havendo uma lei, como houve, por exemplo, nesses espaços onde existiam as leis do apartheid, então teve-se, bom, no Brasil a oportunidade foi igual para brancos e negros, né? Negros não podiam frequentar escolas, mas, bom, essa lei não é considerada um apartheid, né? Negros não tinham reconhecimento no seu trabalho. Então, toda essa esfera, essa narrativa, né, fantasiosa de construção do Brasil deu origem a este mito, e que é sustentado por muitas pessoas discursivamente, materialmente, na hora da gente poder, por exemplo, desconstruir essa vantagem, né, que o branco teve, né, com as leis que favoreceram os brancos e prejudicaram os negros. Este é o mito da democracia racial no Brasil, né? Essa narrativa foi construída para justificar o preconceito e o racismo. Frank Valverde. Então, João, eu também quero aproveitar o momento aqui e falar um pouco sobre a nossa campanha, né? Nós estamos agora com uma campanha que nós iniciamos no início da pandemia, que é o Observatório do Terceiro Setor na quarentena. Quando
nós estamos perguntando para os nossos leitores e os nossos ouvintes qual a importância que teve o isolamento social e como que eles estão vivenciando esse momento de isolamento social, né? E nós estamos fazendo várias enquetes a respeito disso e de outras questões relacionadas com a pandemia e esse momento de isolamento social. Além disso, nós também estamos publicando vários vídeos de especialistas em inúmeras áreas do conhecimento para sanar dúvidas e compartilhar informações que são importantes para que as pessoas consigam passar por esse momento da melhor forma possível. E também eu convido para as pessoas, para todos e todas, nos seguirem em nossas redes sociais. No Facebook, em facebook.com/Observatório 3 Setor, e também no Instagram, @Observatório 3 Setor. Na última semana, nós publicamos uma enquete sobre fake news, Joel, que é uma coisa que já estava, antes da pandemia, poluindo e, digamos, dilacerando as relações sociais e políticas no Brasil. E com a pandemia isso acabou tendo um item a mais para a atuação dos fake news. Nós perguntamos aos seguidores se o Brasil devia ter uma lei específica que poderá tornar crime a criação e o compartilhamento de notícias falsas. Não é só a criação, também o compartilhamento, né? E dessas pessoas que participaram dessa nossa pesquisa, 92% delas disseram que sim, que deveria ter essa lei. E entre as várias manifestações dessas pessoas, o Rogério Borges, lá do Maranhão, fez o seguinte comentário: assunto melindroso. Se as redes e as mídias forem as responsáveis por averiguações, a coisa pode passar para a censura. Estamos no fio da navalha. Publicar e difundir fake news é sempre e sempre será um crime. Mas quem vai combater e como? Fica essa questão. Quer dizer, a lei pode vir aí, mas é muito tênue, né? A lei precisa ser muito específica, porque um passo para a censura é muito fácil acontecer. E, além dessa questão, João, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui, até para a Priscila, e o Benedito poderia também repercuti-la. Que danos psicológicos uma pessoa negra sofre com o racismo? Tá? Porque isso aí realmente, além da questão em si, tá? da exclusão social, da não participação de uma forma igualitária ou até muito mais justa dentro da estrutura social, isso acrescenta um outro dado, né? Como é que a pessoa, né, que sofre o racismo, como é que ela se sente? Quais digamos, os malefícios que isso causa psicologicamente? Priscila. Além da estima, né, que é muito clara, né, Priscila? Além da autoestima, quais são os danos psicológicos, né, que a população negra sofre por essas injustiças que são cometidas no nosso país? Excelente pergunta. Bom, primeiro porque o sofrimento psíquico atrelado ao racismo dentro da história, né, da psicologia, dos estudos relacionados ao sofrimento psíquico, ele é muito recente, né? A constatação e talvez a verificação deste sofrimento causado pelo racismo, ele é recente porque a gente também não tinha pessoas negras, não existiam pessoas negras nesses lugares, né, dentro da academia de estudo. E apesar de nós termos algum tempo, né, grandes pesquisadoras, sobretudo mulheres, dentro deste campo, também existe um apagamento, né, que a gente chama de um apagamento dos estudos que são feitos pelas pessoas negras, né? Então eu vou citar alguns nomes aqui, como Virginia Bicudo, Neuza Santos Souza, temos a Cida Bento, né, Isildinha Batista, são mulheres que estudaram o impacto do sofrimento, né, psíquico, né, que causa o racismo. Bom, eu vou destacar aqui 3 especificamente que eu acho que são bem importantes. O primeiro vocês falaram aqui, né, por exemplo, o policial negro, ele se reconhece como branco, será que é isso? Ou essa forma de violência que ele tem contra o negro, que ele mesmo sendo negro, né, não se reconhecendo como negro. Como é se reconhecer como negro? Então, por exemplo, um dado, né, a estatística mudou quando a gente ampliou a categoria de negros, a gente colocou pretos e pardos.
Por que que isso acontece? Por que que a maior parte das pessoas preferem se identificar como brancas, né? Numa sociedade onde o negro, ele caracteriza tudo que é de ruim, discursivamente, na nossa linguagem, né? A criminalização da cultura negra, das características do negro, né? Então, a gente não tem mais, porque já foi posto que não é mais uma ciência, mas existe uma ciência eugenista que considerava que o negro era inferior. Como é que você quer se identificar com algo numa sociedade onde é constantemente desvalorizado, desqualificado, e é o reflexo de tudo que há de mais ruim nessa sociedade? O processo de branqueamento, né, a política de branqueamento no Brasil, que é muito importante, ela foi feita para poder retirar os negros como se houvesse a responsabilidade sobre eles, sobre tudo que era de ruim, inclusive do subdesenvolvimento econômico, né? Então, existe um esforço do negro em se afastar da imagem de ser negro. Com o tempo, com muita luta do movimento negro, né, do povo, até mesmo dos escravos, né, em resguardar, em guardar a sua cultura, em fortalecer, em dizer naquele movimento, né, que vários artistas e intelectuais participaram, o negro é lindo, né, movimento de negritude. Então, a gente teve um valor, numa sociedade onde o valor é muito importante, uma sociedade capitalista, o negro era desvalorizado. Então, o valor do negro ele tem sido retomado, né? A gente vê a estética nos movimentos de negros nos Estados Unidos e aqui no Brasil como uma estética de orgulho negro. E isso fere também o branco, em ver que, bom, eu não sou tanto como eu imaginava, né? Então, de humanização. Então, o negro ele precisa ser humanizado. E como agora trazendo para a questão da psicologia, os efeitos disso, ele é avassalador, né? Ele vai colocar, incutir, né, nesse negro todas as espécies de violências, né, materiais, subjetivas, desqualificação, não reconhecimento, né? Ao longo da história, né, muitos negros, e a gente vê isso ainda hoje, têm cometido atrocidades contra si mesmo, né, contra o seu próprio corpo. Então, a violência que o negro comete contra o outro negro, por exemplo, pensando na polícia, é a violência que ele também sofre, né? Então, de alguma forma, os processos eles são danosos e a gente precisa escutar o negro, não só dentro dos consultórios, mas em todos os espaços, em perceber as inúmeras violências que são cometidas de linguagem, de formas de se relacionar, né, materiais, sociais, enfim. É um trabalho grande que a gente tem para poder tirar o negro deste lugar colocado pelo branco, sobretudo. O racismo é a criação do branco, né? E a criação do branco para poder dominar e explorar o negro. Então, é uma responsabilidade do negro trabalhar essa questão racial, né, o sofrimento, mas é também do branco, né, ou do não negro, porque não tem só brancos na sociedade, mas de não negros, né, da gente mudar isso, né, como a gente se relaciona de forma geral, né. Como mudar esse cenário, Benedito? Primeiro, queria dizer que concordo 100% com a análise da Priscila. A política de branqueamento no Brasil, esta não foi velada. O que é velado é o racismo, né? E essa política de branqueamento leva, evidentemente, a baixa estima, o negro não se sentir sujeito de direitos. Como eu vou ser sujeito de direitos se eu sofro sistematicamente violação dos meus direitos? Então, o que fazer em contrapartida a isso? É cada vez mais reforçar o orgulho negro, o orgulho de se sentir e ser, sentir e ser negro. Eu queria reforçar sobre a questão da violência policial, que quando eu disse que o policial negro, quando é muito violento contra um outro negro, subjetivamente ele está se sentindo branco, mas um policial negro que comete brutalidade contra a população negra, ele também é vítima da violência que ele próprio produz, né? Inconscientemente, né? Porque ele é esse instrumento dessa política de branqueamento que existe no país de forma objetiva e não velada. Então, eu queria citar nessa... a Priscila lembrou vários autores, eu queria citar Florestan Fernandes, que foi
um grande pensador, né, contra o racismo no Brasil, e crítico da formação da sociedade brasileira. Então, eu estou convencido de que nós temos que mudar a narrativa com relação à segurança pública e fazer a disputa dessa narrativa com os policiais. Nós temos que se aproximar dos policiais, né, que cometem violência em nome do Estado, e são vítimas também do Estado quando recebem baixos salários, quando não têm um acompanhamento de programa de saúde mental. Então, o suicídio nas instituições policiais é muito grande. A segunda pesquisa que eu fiz na ouvidoria foi suicídio policial. De 2017 e 2018, morreram só no estado de São Paulo 78 policiais cometendo suicídio. O suicídio mata infinitamente mais do que o chamado confronto oriundos da atividade policial. Então, é importante, do início ao fim da carreira, que se tenha programas de saúde mental para os policiais, somados a aumento salarial e somado a uma nova visão de segurança pública que não privilegie buscar o flagrante delito. Quando o policial busca o flagrante, ele vai ser repressor contra a população pobre, porque há o estereótipo perverso de que a população pobre e negra é potencialmente o perfil de quem comete crime. Muito Joel, bem, estamos a 5 minutos. Né? Obrigado, Exatamente. Franklin. Tenho mais 5 minutos, eu preciso das conclusões finais dos nossos dois convidados, mas eu começo, Franklin. Fechamos mais uma edição do Observatório na Brasil Atual, hoje falando da violência policial contra a população negra. É verdade, Joel. E, para mim, eu faço a seguinte síntese. 13 de maio de 1888, no papel acabou a escravidão no Brasil, mas ela, infelizmente, permanece na cabeça de muita gente ainda. Muito bem. Priscila, o que é ser uma mulher negra na sociedade brasileira? Nossa, pergunta difícil, mas importante também, Joel. Eu vou parafrasear a Neuza, né? A Neuza Santos Souza, uma psicanalista negra, ela disse que é ser, enfim, vilipendiada, ser massacrada por essa sociedade dia após dia. Mas é também, neste momento, né, saber do nosso papel histórico. Somos a base dessa sociedade, somos quem carrega essa sociedade. As mulheres que trabalham, né, sobretudo, são mulheres negras, né? São as mulheres que estão salvando o nosso país, por exemplo, da Covid, né? A maior parte das enfermeiras e auxiliares são mulheres negras que estão nos hospitais, né? Então, nós sabemos também da responsabilidade histórica que nós temos de romper com essa sociedade, né? De continuar em luta. São as mulheres que sustentaram em seus ventres os negros, que hoje são maioria no Brasil. Então, eu diria com muito orgulho que nós somos a solução, né, enquanto de quem deve dizer quais são as necessidades do nosso país, né? Como mulher negra, eu digo que há muito sofrimento, mas a gente sabe do nosso papel histórico, da nossa necessidade em romper com essas violências que nós temos. E nós temos, assim, condições de fazer isso, né? Então, as mulheres negras precisam ser ouvidas e estarem na base e também na ponta de quem constrói a política deste país, né? Pensar aí, enfim, a gente perdeu uma série de juventudes e de crianças negras, né? Tem um outro olhar para essas mães que estão aí sustentando o país e não conseguem, de alguma forma, serem escutadas na hora de fazerem as políticas que vão dizer, né, dos rumos do nosso país. Então, ser uma mulher negra no Brasil é saber das dificuldades, das violências que nós sofremos cotidianamente, mas também do que as pessoas dizem, né, de irromper essa violência e surgir com vida, com esperança, com luta e, sobretudo, resistência que nós estamos fazendo em toda a história do Brasil. Ô Benedito, rapidamente para a gente fechar o nosso programa, você falou de uma nova visão de segurança pública. Como produzir essa nova visão sobre a perspectiva do respeito aos direitos humanos?
começa fundamentalmente por reconhecer que o sistema de segurança pública, que as polícias carregam preconceito sistemático, cultural contra a população negra. Então, não pode tratar os números absurdos da letalidade policial contra a população negra como mera estatística. Esse é o primeiro passo. A partir daí, construir políticas que visem uma nova formação, novas estruturas internas nas polícias. O sistema de segurança pública, democrático e cidadã passa necessariamente por amplas reformas. Nós temos um sistema que está enraizado desde o período colonial, imperial, e que o advento da República não mudou. Em alguns aspectos, reforçou essa visão. Então, tem que ter coragem e decisão política de vincular segurança pública com combate ao racismo, segurança pública com valorização da vida em primeiro lugar e não do patrimônio. 73% das pessoas que morreram vítimas da polícia no estado de São Paulo em 2017 estavam relacionados a crimes contra o patrimônio. Então, a ação policial valoriza o patrimônio e não a dignidade humana e não a vida. Acho que esses são os primeiros passos para gradativamente nós construirmos a segurança pública cidadã e, evidentemente, uma segurança pública cidadã dialoga efetivamente com os direitos humanos, sobretudo daqueles que historicamente sofrem mais violações de direitos humanos. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Eu quero agradecer Benício Domingos Mariano, que é mestre em ciência pública, professor e ex-ouvidor da Polícia de São Paulo. Priscila Santos de Souza, doutoranda em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo e membro do Laboratório de Pesquisa e Extensão Psicanálise, Sociedade e Política. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. E nós ficamos aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Não esqueça, fique em casa. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.